Bom dia, multiplicador! Hoje nós vamos falar de um tema muito importante: negócios e filhos. E eu estou com uma especialista aqui que vai compartilhar com o tema com vocês. Laura Nardi, se apresenta aí para os multiplicadores. Olá pessoal, tudo bem? É uma alegria estar aqui com a Miriane, fiquei muito feliz com esse convite. Então, eu trabalho na área da educação há mais de 25 anos, sou psicopedagoga, mestre em educação e hoje a ideia seria a gente conversar um pouquinho sobre como poder conciliar, né, essa vida de negócios, de filhos, que é tanta coisa que envolve a nossa vida, né? A nossa vida e tudo junto, né? A vida empresarial, a vida dos negócios, a vida pessoal não para pra gente fazer negócios, né? Exatamente. E quem tem filhos, o ideal, não é um conselho, mas a gente teve um outro entrevistado que falou: tenha filhos. Não deixe para ter filhos depois que, com aquela ideia, depois que tudo deu certo eu vou ter filhos. Sim. Os filhos, eles vão crescer junto com você na vida, né? Ele trouxe essa perspectiva e a gente não esperava isso de um empresário que tem uma vida tão intensa, né? Mas que curte ser pai também. E aí hoje tu vem falar dessa forma mais pedagógica, dessa forma aí, né, pra gente, o que tu tem visto aí das crianças, que conselhos você daria aí para os pais de negócios? Muito interessante essa fala do teu convidado, né? Foi. Porque quantas famílias que eu vejo, assim, quantas mulheres principalmente que acabam querendo se dedicar mais à carreira profissional. E aí se dedicam com muito gás, assim, com toda a energia voltada para isso. E quando tu tá muito focada em algo e tu, às vezes, assim, o tempo vai passando, tu nem percebe, passam-se os anos. Quando tu vê se foi o tempo ou daqui a pouco se é o interesse real da mulher em ter filhos, porque tem algumas que não tem essa vontade e tá tudo certo. Mas olha que interessante a fala desse convidado quando ele menciona de não necessariamente ficar, para quem deseja, né? Não ficar esperando a situação ideal. Porque a situação ideal, na verdade, se a gente for esperar a situação ideal, ela nunca chega. Sim. Porque a gente vai querer comprar a casa, aí depois vai querer ampliar a casa, daí tem que ser maior, aí trocar o carro. Sempre tem um quê, né? E algo que eu queria trazer pra gente refletir aqui, que eu já vi acontecer em inúmeras situações, quando eu percebo mulheres, ou daqui a pouco homens também, que decidem ter o filho e ao mesmo tempo criar um negócio novo. Eu acompanhei algumas situações assim em algumas famílias e eu entendo que são dois projetos que são muito importantes. Tanto um negócio, que é como se fosse um filho, a gente chama, né? Um negócio, quando ele inicia, mesmo que tu tenha um pouco de experiência, mas daqui a pouco é a tua primeira vez como empreendedor, que foi o que aconteceu comigo quando eu abri a escola. Eu tinha muitos anos de experiência na área de atuação, porém como proprietário do negócio, a primeira vez. Então era o início para mim. Então o início de tudo é mais difícil. Então tanto o início de ter um negócio é difícil, quanto o início de construir uma família com filhos. Então algo que eu venho percebendo que fica um pouco mais difícil, mais custoso, e que aí cada família tem que pensar se vale a pena mesmo essas duas situações acontecerem ao mesmo tempo, o início, é isso que eu me refiro, diferente do que o teu convidado mencionou. Mas daqui a pouco, por exemplo, uma mãe aí, ou uma família, né, um homem e uma mulher decidem ter filhos, e aí nasceu o bebê, que é um ser humaninho aí que vai precisar de muita atenção, e é uma situação nova na família, mesmo que seja o primeiro, segundo, terceiro filho, não importa, porque é um ser humano novo, que chega, e aí ao mesmo tempo abrir um negócio. E isso eu vi acontecer em algumas famílias, eu vi o quanto isso se torna muito mais doloroso do que produtivo propriamente dito, o desgaste. Exatamente, algo que não precisaria, porque aqui demanda muita energia, um bebê que nasce, e aqui a criação de um negócio demanda uma energia imensa. Tanto é que eu vou falar por experiência própria, tu também já teve essa experiência talvez. Eu me recordo assim o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, depois de um ano de empresa, mas eu fazia em questão de horas o que antes eu fazia em uma semana. Porque aí a gente pega o jeito, a gente entende que não precisa sofrer tanto por algo que vai acontecer, tem seu tempo, mas no início é tudo mais, é mais custoso por falta da experiência.
Sim. né? Então é isso que eu queria trazer para reflexão para iniciar a nossa conversa. O início, assim, se tivesse um conselho de momento, que não seja, claro, cada um com a sua vida, mas que não seja em momento de abertura de uma empresa e principalmente a mulher. E tu traz isso para nós falamos com homens e mulheres, né? Mas tu traz isso muito mais a questão da atenção da mãe com a criança, né? É porque é algo assim que é biológico. Mesmo que as mulheres digam ou se sintam em alguns momentos sobrecarregadas, porque realmente muitas vezes, né? Mas não tem essa função, que é a função materna, de quando nasce um bebezinho e ele vai precisar da mãe, eu acho complicado querer passar isso para os homens, porque é algo da mulher. É algo biologicamente falando, até porque o bebê nasce da mulher, ele passa 9 meses dentro do corpo humano da mulher, então é ali que ele tem essa relação mais intensa. Então, é necessário sim que a mulher, principalmente, tenha um tempo de dedicação maior para esse bebê. Porque quem tem filho sabe que o bebê não tem como tu fazer assim, ó, Miriane, só para te entender. Eu vou marcar uma reunião às 3 da tarde. E aí um bebezinho recém-nascido, ele pode ou estar dormindo, ou ele pode estar chorando, ou ele pode estar querendo mamar, ou ele pode estar querendo só o cheiro da mãe. Então é muito vulnerável isso, não é uma agenda que funciona corretamente. Então, o bebê não segue uma agenda. Ele não segue uma agenda, porque ele ainda tem que aprender muitas coisas sobre a vida, né? E o interessante seria ele poder... Interessante não, ele precisa contar com a mãe nesses momentos, né? Então, principalmente a mulher, podendo esperar um pouquinho mais quando a criança cresce, porque conforme ela vai crescendo, nossa, aí ela vai tendo mais autonomia, pode ficar mais com a babá, com alguém da família, um familiar, adulto, tem outras possibilidades, mas quando se é bebê, é isso assim que eu tenho percebido que está faltando um pouquinho essa noção do que é um bebê, o que ele precisa da mãe. Ele precisa, num primeiro momento, da mãe, da função da mulher. Da mulher. E a importância da família estar atenta e fazer movimentações para permitir que essa mãe fique mais disponível para esse bebê. Exatamente. Porque podem ter situações também onde a mulher até quer fazer esse movimento, mas daqui a pouco não encontra a parceria do marido que entenda que agora ela precisa se dedicar mais a isso. Então ele também tem que saber dessa informação e poder permitir que ela faça isso. Poder permitir não é uma palavra forte, mas poder dar o suporte para ela. Então, olha, tu dá conta do bebê enquanto eu dou conta da empresa, né? De uma forma um pouco mais intensa. Então é importante os homens terem esse conhecimento para não pensar que a mulher está só em casa. Sim. Né? Nós já conversamos isso num outro momento. Que alguns homens que têm essa percepção, ela não está trabalhando, ela não está fazendo nada. Gente, o cuidar de um bebê é uma demanda imensa, principalmente na questão emocional, porque o bebê ele demanda, quando ele chora, quem tem filhos já deve ter observado isso, ele só vai parar de chorar quando ele encontra o conforto. Se ele encontra uma mãe que está muito atucanada, por isso que eu vejo que não tem como ser compatível inaugurar um negócio, né, e o bebê nascer no mesmo tempo. Porque o bebê vai precisar, para ele se acalmar, ele vai precisar encontrar uma mãe que esteja de boa. E quando a gente está iniciando um negócio, a gente está... Nós ficamos mais ansiosos, agitados, a gente tem que correr atrás de um monte de coisas. E o bebê não consegue se acalmar perto de uma pessoa que está nesse nível de ansiedade, de agitação, de preocupação. Então ele precisa se encontrar com um adulto que esteja minimamente organizado e tranquilo para poder tranquilizá-lo, porque senão são aqueles bebês que choram e nada consola eles. São situações que a gente se depara também. Às vezes é os pais agitados, então, né? Que o bebê tá chorando, mas tu vai analisar, os pais estão muito agitados também. Mas existe o caso que a gente acaba ficando agitada porque o bebê tá chorando também, né? Existe o caso também. Sim, acontece do bebê começar a chorar e a mãe chorar junto, porque tem horas que a gente fica bem esgotada mesmo, né? Então, Laura, hoje, assim, esse programa, ele foi trazido com muito carinho para todos vocês, multiplicadores,
que estão aí nesse momento de abertura de negócios e estão também, quem sabe, num momento aí de trazer uma criança ao mundo, né? Então, hoje a gente vem trazer essa orientação breve, mais simples, né? E porque a Laura viu muitas crianças, viu a realidade de perto das crianças que são, uma palavra forte, negligenciada nesse momento. Né? Você viu isso e você tem visto as consequências. Exatamente. E antes da gente finalizando, algo que eu me lembrei de comentar, que depois que a criança vai crescendo, ela pode começar a fazer parte do empreendimento da família, o que eu acho muito saudável. Porque eu também percebo famílias que têm empresas, que têm loja, que têm comércio, e as crianças ficam completamente alienadas. Elas ficam em casa com a babá e elas não sabem nem dizer com que os pais trabalham. Se a gente começa a introduzir as crianças desde novinhas, 4 anos de idade, de vez em quando dá uma volta na empresa, né? 5 anos de idade, 6, 7, 10 anos de idade já começa a ajudar a atender telefone. Claro que depende da situação de cada empresa, mas começa a inserir a criança na empresa porque eles vão estar aprendendo algo, um aprendizado valiosíssimo para os tempos que vivemos, que é o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, no meu ponto de vista, daqui para frente, eu vejo que vai ser o negócio do futuro. Aquela questão de empregos, né, de empregos formais, carteira assinada, eu vejo que é algo que não necessariamente vai cair por terra, mas acho que vai ter menos. Eu acho que a tendência maior é de haver mais pessoas que criem seus próprios negócios. Então as crianças tendo a oportunidade de conviver com famílias que têm os seus próprios negócios, eu acho que é um aprendizado incrível, elas já saem na frente, se elas conseguem ser inseridas nesse contexto e entenderem o que a mãe faz, né? Minha mãe, por exemplo, no meu caso, meu filho me acompanha algumas vezes, já não quer mais muito, mas pelo menos viu o que é. Ele sabe que eu trabalho com palestras, que eu converso com famílias, ajudo famílias. Estar inserido e saber o que é esse trabalho, que inclusive serve de modelo para eles escolherem se querem seguir ou não, porque eles têm as duas opções, né? Sim. Então nós estamos chegando aí ao final do nosso Café com Multiplicação de Negócios e hoje a gente multiplicou uma informação de carinho, né, de cuidado com as famílias, né, que estão aí empreendendo. E a Laura trouxe isso para nós também, de trazer os nossos filhos para os negócios também, né? De conforme eles vão tendo mais autonomia, de fazer eles serem mais participativos, que isso vai dar mais autonomia para eles no futuro também. Isso mesmo. Então, gente, Laura, se despede aí dos multiplicadores. Bom, gente, muito obrigada aí pela atenção nesse programa. Espero ter contribuído com vocês, né? Espero que vocês tenham em seus negócios aí múltiplas possibilidades, né, de poder evoluir e que os filhos de vocês possam fazer de fato parte desses negócios e possam aprender muito com vocês e que vocês possam sentir dentro do coração de vocês, sabe, aquele momento em que o filho está pedindo mais por vocês, que a gente consiga tentar encontrar esse momento, quando já está maiorzinho, poder introduzir mais nos nossos negócios e fazerem parte da nossa vida de uma forma muito mais efetiva. É isso aí, então. Isso aí, obrigada. Até o próximo Café com Multiplicação de Negócios.